E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, bem-vindos. Hoje, primeiro vídeo do dia. Prometo que hoje será o último capítulo dessa história do que aconteceu. Quer dizer, se depender de mim, vai ser o último capítulo do que aconteceu no Clássico domingo. Mas se acontecer, se tiver mais algum desdobramento, eu vou ter que passar para você as informações. Porque nós vamos falar sobre o que a Leila deu uma entrevista para o Globo Esporte e o presidente do São Paulo respondeu através de uma nota. E eu vou conversar com vocês sobre isso, mas também tem umas informações aí sobre já no jogo contra o Ituano, que vai ser decisivo, e principalmente sobre a mudança da lista que vai ter no Paulistão, a apresentação do André Silva, que eu vou falar rapidinho. O valor não é aquilo que a gente imaginava, é mais. Então a gente vai falar sobre isso também. E umas informações, vocês viram que mudou o número de estrangeiros também, aumentou o número. Isso é bom para o São Paulo, é uma notícia boa para o São Paulo. Vamos lá, somos patrocinados pela KTO, a casa de apostas onde a diversão acontece. Hoje eu vou fazer uma fezinha lá na Champions League, Real Madrid. Eu torço pro Real Madrid, eu torço pro Manchester City. Queria que uma final fosse Manchester City e Real Madrid. Seria legal demais, né? E aí eu vou fazer minha fezinha lá, porque eu não gosto de apostar no São Paulo. Se você quiser fazer a mesma coisa, você clica no primeiro comentário fixado, já vai estar lá o link para você ter 20% de promoção, aí aposta grátis, aposta de 20%, o desconto de 20% e outras promoções que você pode ter na KTO com responsabilidade, não é para ficar rico, não é para ficar pobre, já falei, é uma maneira de se divertir. Você aposta hoje do jogo da Champions, os dois jogos da Champions, e você acompanha o jogo de um jeito diferente. Eu vou estar aqui trabalhando já tarde o dia inteiro, até de noite, e eu vou acompanhar, curtindo, me divertindo como tem que ser, na minha opinião, tem que ser quando você faz a sua aposta, a sua fezinha, tá bom? Olha só, no vídeo de ontem fizemos o comentando comentários, né, no vídeo da manhã, da tarde, e as consequências ainda do que aconteceu. Vou deixar os dois vídeos na janelinha, porque de consequência positiva para o São Paulo não teve absolutamente nada. Inclusive o juiz que não foi afastado vai apitar um jogo da Copa do Brasil. Ou seja, os jogadores podem ser punidos, que se envolveram na confusão, o Belmonte pode ser punido, que também... aliás, eu tenho uma coisa para falar sobre o Belmonte, que é uma opinião muito sincera minha e eu faço questão de falar. E eu também. E as consequências que não foram nada positivas para o São Paulo. E aí um amigo meu falou assim: você quer apostar quanto? Você está falando que não foi não foi positiva? Quer apostar quanto que o juiz no domingo contra o Ituano vai roubar para o São Paulo? Eu falei: se o juiz beneficiar o São Paulo, é um erro tão grave quanto foi prejudicar o São Paulo. Porque, pelo menos eu tenho certeza que você também, você não quer que roubem para o São Paulo. Você só não quer, eu, pelo menos, não quero que o São Paulo seja prejudicado. E eu não acho que o tipo de atitude que foi feita no domingo depois do jogo vá fazer com que o São Paulo pare de ser prejudicado. O que vai fazer o São Paulo parar de ser prejudicado é um trabalho de bastidores. E o posicionamento que a diretoria do São Paulo tem que fazer é para explicar, por exemplo, por que o André Silva ia custar 19 milhões e vai custar 24, quase 25 milhões. Existe uma diferença muito grande. Então, mesmo que se o juiz errar tudo contra o Ituano e der 5 pênaltis para o São Paulo, não acredito que vá ser pelo que aconteceu no domingo. Vai ser pela incompetência da arbitragem brasileira. Que vai ser, se acontecer contra o Ituano, vai acontecer de novo na próxima rodada, de novo na próxima, porque nada é feito para a arbitragem melhorar. E a gente vai continuar discutindo isso como a gente sempre discutiu a vida inteira. Nem o VAR resolve, porque o VAR é pior. O VAR é um aparelho, uma ferramenta que é comandado por ser humano incompetente da arbitragem brasileira. Então não vai adiantar nada. Muita gente critica o VAR. Eu não critico o VAR, eu critico o profissional que está lá. Porque a culpa é dele, o instrumento está lá. Está lá para você interpretar, é uma ferramenta. O VAR, na minha opinião, não serve para acabar com as dúvidas no futebol, senão não teria graça. Mas o futebol perderia toda a graça. Já não tem muita, né? Mas, para mim, o ser humano que está atrás do VAR é que compromete o uso da ferramenta. E aí, o último capítulo dessa história, a Leila deu uma entrevista para o GE, indignadíssima, falou um monte de coisa. É aquilo que eu falei, né, gente? O Palmeiras é vítima agora. Depois de tudo que aconteceu, o Palmeiras é vítima. O São Paulo é o vilão da história e o Palmeiras é vítima. E ela está especialmente indignada com o Belmonte e está estudando com os advogados que ela não quer o Belmonte, que agora é persona não grata, não quer o Belmonte mais no Allianz Parque, quando o Palmeiras for mandante. E ela está estudando se existe um jeito de barrar o Belmonte. Eu já vou te adiantar, Leila, não tem jeito de barrar. Porque, por exemplo, se você for fazer que nem o São Paulo faz comigo, tentar barrar lá no evento da Live Mode, lá para eu ficar dentro do campo, se o Belmonte tiver um credenciamento, ele pode ir no jogo, como é o meu caso. E se o Belmonte comprar ingresso, ele também pode ir no jogo. Então você não vai barrar, não existe essa possibilidade de barrar.
E aí o Casares respondeu através de uma nota, né? Porque entrevista ele não deu. Aí respondeu através de uma nota. E disse que falou que a Leila, que também o Palmeiras, ela não priorizou a não violência, porque ela não deu instalações adequadas para o São Paulo, e falou que, essa parte eu achei muito boa, falou que repudia quem maltrata jornalista. Casares, eu sou jornalista, tá? Já cansei de falar, tá? Eu sou jornalista. Ele falou que repudia jornalista, repudia quem tira o instrumento de trabalho de jornalista, porque o Abel Ferreira tirou o celular, não uma indireta no Abel, que o Abel Ferreira tirou um celular de um jogo do Palmeiras no Maracanã, vocês lembram? E falou que o jornalista tem que ser bem recebido, em boas condições para o jornalista trabalhar e com segurança. Hipócrita. E sobre o Belmonte, ele falou que o Belmonte não é xenófobo, que o Belmonte, quando ele fala português de M, que ele estava de cabeça quente e foi uma maneira de identificar o Abel Ferreira, não de dizer do português. Eu, sinceramente, isso que eu queria falar do Belmonte, não acredito, sinceramente, que o Carlos Belmonte seja xenófobo. Não acredito. Eu não acredito que o Carlos Belmonte tenha falado português de M porque o Abel Ferreira é português e ele tem preconceito contra português. Eu, sinceramente, não acredito. Eu acredito sim no que o presidente Júlio Casares está falando. Que o Belmonte, no momento de cabeça quente, falou português de M e esse português de M era para identificar o Abel Ferreira. Ele não ia falar Abel Ferreira de M, ele falou o português como se ele fosse americano, como se ele tivesse de azul, eu acredito nisso. Só que tem um detalhe, ele é diretor de futebol de um gigante do futebol brasileiro. Ele não pode se comportar dessa maneira. Ah, mas perdeu a cabeça. Não pode perder a cabeça, não pode, simplesmente não pode. A atitude que ele teve, que eu não acredito de todo o coração que não é xenofobia, não foi pelo fato do Abel Ferreira ser português, porque a gente, em conversas, eu falo a gente conversa aqui, o técnico português do Palmeiras, o português lá tá bravo, e não é porque, o português é chorão, então eu não tô falando, porque português chorão e português de M, né, a identificação é pelo Abel Ferreira, o português chorão, e não é porque ele é português, então eu acredito sinceramente que o Belmonte não é xenófobo, ele não falou em virtude da nacionalidade do Abel, mas ele não pode falar isso porque ele é diretor de futebol. Bom, chega dessa história, vamos falar, só para finalizar, o São Paulo alugou o estádio pro Palmeiras, alugou o estádio pro Santos, né, que jogou no Allianz Parque, jogou na Vila, aí o Casares falou, não, maneira do futebol brasileiro, tem que, né, mostrar essa civilidade e tal, e agora tomaram a decisão de não prestar mais, não alugar, porque o Corinthians estava tentando convencer o São Bernardo para jogar no Morumbi, inclusive a renda toda ia pro time do ABC, só que aí o São Paulo vetou, quer dizer, tudo que foi falado já foi por água abaixo, tudo pela boca para fora, não existe nenhuma, já abalou a relação com a Leila, que eles eram todos amiguinhos, tirando foto, já abalou, porque na verdade, gente, ninguém no futebol tá preocupado com isso. Ninguém tá preocupado com o bem do futebol. Tá cada um preocupado com puxar a sardinha pro próprio lado. Casares, Leila, presidente do Corinthians, do Santos, do Flamengo, todo mundo. Tá todo mundo, ninguém tá nem aí pro torcedor. Então aí eles estão preocupados em ganhar o dinheiro deles, em fazer as coisas deles, e não estão preocupados na evolução do futebol. Não estão preocupados que melhore a arbitragem, que melhore gramado. Pode ter sintético. Se tiver show no meu estádio, que os jogadores que se estrupiem, não tem problema nenhum. Então... E aí, vamos lá, vamos falar de futebol, né? Que já estou de saco cheio de falar dessa história e você também deve estar. Mas são assuntos que a gente tem que falar. Aumentou de 7 para 9 o número de estrangeiros, né? A FIFA fez uma reunião ali e vai poder ter essa alteração. Já vale para o Campeonato Brasileiro desse ano, porque geralmente as decisões são tomadas e válidas só para o ano seguinte, já vai ser válida pelo campeonato, por esse Campeonato Brasileiro. Isso é bom para o São Paulo, porque o São Paulo tem um monte de estrangeiro, ó. Alan Franco, Caleri, Galopo, Rames, Arboleda, Bobadilha, Ibali, Michel Araújo e Ferrarese. O Michel Araújo me surpreendeu nessa lista, porque na sua cabeça o Michel Araújo não é brasileiro também? Não sei porquê. Na minha cabeça o Michel não é mais brasileiro que Michel Araújo. Para mim o Michel Araújo era brasileiro. Eu sei que ele não é, mas na minha cabeça ele não estava na lista de estrangeiro. E falando em estrangeiro, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo deu pena mínima para o Arboleda, né? Vocês lembram que ele foi expulso no jogo contra o Bragantino no dia 17, naquele lance absurdo, e aí a punição mínima, que é um jogo de suspensão. Como ele cumpriu suspensão logo na partida seguinte contra o Guarani,
já está liberado para jogar, vai jogar contra o Ituano, graças a Deus, né? E aí ontem teve a apresentação do André Silva, e eu elogiei a contratação, né? Porque eu separo as coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a perseguição pessoal contra mim e a gestão do São Paulo Futebol Clube, não tem nada, eu não separo uma coisa da outra. Eu elogiei a contratação porque eu ainda acredito que ele é um bom jogador. Ainda acredito que o trabalho que foi feito para buscar o André Silva, que é um jogador que sinceramente... Se os caras acharam o André Silva lá, eles estavam de olho no mercado. Então foi uma boa contratação. Eu acho que pelas características dele, na posição que a gente tem carência, eu acredito que foi uma boa contratação. Pontos para a diretoria. Isso é uma coisa. Só que eu falei também que eu estava preocupado com os custos, porque o São Paulo deve muito, né? Você pagar 19 milhões num jogador que teoricamente vem para ser reserva, só que é o seguinte, ao todo ele pode custar 4,2 milhões de euros, ou seja, 22 milhões e 600 mil reais. Porque esse acordo, o acordo que o São Paulo fez com o Vitória de Guimarães, tem metas atingidas de 400 mil euros, cerca de 2,6 milhões. E ainda mais, o Vitória de Guimarães fica com 20% do valor de uma possível venda desse jogador. Então, se o São Paulo ia pagar 19, vai ter esse bônus que pode chegar a 22 milhões e 600 mil. E se o São Paulo vender esse jogador, o Vitória de Guimarães tem direito a 20% do valor que o São Paulo vender. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, estou torcendo desesperadamente para que esse jogador dê certo. Chegou, tá bem animado, tá contente, já fiquei feliz, né? Já falei vários pontos positivos dele aqui, mas a vontade que ele tem de jogar no São Paulo, abriu mão do Vasco, que quer pagar à vista, e a vontade que ele tá de disputar a Libertadores. Então, pelo menos na minha cabeça, a gente está contratando um jogador que tá com fome, de mostrar serviço, tá com fome de mostrar trabalho, tá feliz por jogar no São Paulo, escolheu jogar no São Paulo, então isso pra mim já me deixa muito otimista. Só que aquilo que é o seguinte, gente, que a gente sempre fala aqui, jogou bem, será elogiado, jogou mal, será criticado, porque daqui a pouco o cara joga 3 jogos mal, aí eu critico, aí alguém vai falar, mas você elogiou a contratação dele. Elogiei pelos números que ele apresentou até agora e por essa série de fatores que eu tô dizendo. Mas se ele for jogar mal, vai ser criticado. Isso faz parte do canal aqui, é a característica do canal. E aí, antes de eu falar da mudança do calendário, deixa eu mostrar para vocês o vídeo da GoCase. Hoje eu recebi mais uma mensagem de um amigo do canal falando: Barolo, recebi a garrafinha, aliás, é igual essa garrafa que eu tenho na mão aqui. Recebi a garrafa, produto sensacional, obrigado pelo seu cupom. Então use o cupom GOLBAROLO, então, e QR Code também, se você estiver vendo pelo computador ou pela televisão. Compre o seu produto GoCase, que é sensacional. Ó, essa garrafa aqui, eu vou falar pra vocês, ó. Eu coloquei gelo nessa garrafa ontem à noite e deixei ela aqui, né, no escritório. Dá pra ouvir o barulho? Tem gelo ainda na garrafa. É sério, é a melhor garrafa que existe. Eu tenho algumas aqui, mas essa aqui é a melhor que existe. Deixa a bebida gelada com gelo ainda, é sensacional. Então, eu vou até tomar um golinho da água. Eu só consigo tomar água gelada, não consigo tomar água normal, na temperatura ambiente. GoCase, tá aí no primeiro link da descrição, você clica lá e usa o cupom GOLBAROLO, que tem um monte de benefício, tá? Mudanças na lista do Campeonato Paulista. O André Silva pode entrar desde que o São Paulo passe de fase. No vídeo da noite nós vamos falar o que precisa, qual a combinação de resultados, o que pode acontecer, se São Paulo empatar, São Paulo perder, São Paulo ganhar, São Bernardo, não sei o que, o Novo Horizontino, os cambal. A gente fala no vídeo da noite. Se o São Paulo passar, ele pode jogar. Lembra que o Rames Rodrigues só podia entrar na fase nessa fase se o São Paulo se classificasse. Só que o São Paulo podia também trocar por um jogador machucado. Trocou pelo Luiz Gustavo, que não estava, né, se machucou e o Rames entrou no lugar. E agora, como não há necessidade de trocar ninguém de machucado, então espera o São Paulo se classificar. Só que aí vai ter que sair, porque é o seguinte, alguém vai ter que sair da lista. Porque o regulamento do Paulistão permite 4 substituições na lista de 26 nomes. Hoje, existe uma tendência que o Ibali, lá o menino que não foi, que ainda nem estreou, foi relacionado pela primeira vez no jogo contra o Guarani, seja o nome tirado da lista pro André Silva entrar. E essa substituição está sendo avaliada pela diretoria do São Paulo com todo o cuidado do mundo, porque tem a convocação do Pablo Maia, né? E aí o São Paulo vai ter desfalque no meio de campo, porque não tem Luiz Gustavo, não tem Nestor, não vai ter o Pablo Maia. Então a gente tem... nessa convocação do Pablo Maia, ele pode perder uma eventual semifinal no dia 27, porque o dia 27 é um dia depois do último amistoso do Brasil, que é no dia 26. Então, mas aí assim que confirmar para vocês, eu falo para vocês a mudança na lista. Em todo caso, se o São Paulo se classificar, o que eu sinceramente acredito que vai acontecer,
o André Silva já vai poder estrear. Inclusive que ele estava jogando, então acho que não vai ter... É só esse período de adaptação, é bom que tenha esse tempo aí, essa semana para treinar, outra semana para treinar, se o São Paulo passar, né? Ó, nos voltamos no vídeo da noite, com as informações quentes também, tem a história do Luan, que nem deu tempo de falar hoje, que deve sair, tem que acertar a situação dele até amanhã, que fecha a janela, tá bom? Vou pedir para você se inscrever e deixar seu like. E no Momento Maguila... Décio e Lucas de Ourinhos, um abraço. Ayrton e pro filho Pedro de Carapicuíba, em São Paulo. Wagner Silva de Londrina, no Paraná. E pro César Oliveira de Palmares, em Pernambuco. Se você quiser um abraço do tiozinho no Momento Maguila, põe Momento Maguila. O seu nome, a cidade de onde você é, tá bom? Fique com Deus, gente. Obrigado pela companhia de sempre. Agradeço muito. Hoje o vídeo não ficou tão grande, né? Não, ficou enorme. Eu vou tentar fazer vídeo menor, o pessoal reclama que eu falo muito. Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau, tchau.